amados do Senhor, mais uma vez estamos aqui com saúde para discutir coisas do reino, assuntos que interessam a mim e com certeza interessam a você. O que acontece após a morte? Existem diversas linhas de pensamento. Aliás, muitas linhas de pensamento que, na maioria das vezes, mais confunde do que esclarece. Então, eu quero ter essa oportunidade de poder estar trazendo esse esclarecimento para a vida de cada um que está ouvindo nesse momento. E eu que gostaria que vocês acompanhassem, se puderem, com Bíblia, esse texto que está em Eclesiastes, capítulo 9, verso 4, que ele nos fala com clareza a respeito da morte. Capítulo 9, verso 4, para o que está entre os vivos há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque o além para onde tu vais não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Vamos destrinchar esse texto. Eclesiastes 9:4 diz assim: para o que está entre os vivos há esperança. Esperança é um sentimento, tá? E a parte em mim que tem sentimentos é a minha alma. A parte que volta para Deus quando eu morro é o meu espírito. Não é a alma que vai para o céu. Lembre sempre disso, é o teu espírito. Conforme Eclesiastes 12:7, que diz que a carne volta ao pó de onde foi formado e o espírito volte a Deus que o deu. Então, a parte que vai para o céu não são meus sentimentos, não é a minha carne, é o meu espírito. É a parte em mim que é selada com o Santo Espírito da promessa. Então, ele está dizendo aqui, o autor de Eclesiastes, para quem vive, tem esperança de um amanhã, de um sonho, mas para quem vai embora, acaba tudo. No verso 5 ele diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. É bem taxativo, é bem claro. Os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa. Galardão não é para depois de morto. Ninguém precisa de presente depois de morto. O galardão maior, que é Cristo Jesus, já veio para a nossa vida. Eis que cedo venho, comigo está o teu galardão. Isso está lá em Apocalipse. Jesus é o maior galardão, o maior presente que a gente poderia ter na nossa vida. Deus recompensa as obras da nossa mão aqui, não depois de morto. Então, está entendendo que não há recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Eu não vou me lembrar das coisas que eu vivi aqui, porque isso não interessa para Deus. A vida que Ele nos deu é muito preciosa. Tá? Eu escolho viver, a maneira como eu quero viver, eu escolho. Eu não escolho salvação, porque é Ele que me alcança, mas eu escolho a maneira com que eu vou edificar minha vida espiritual. Se eu vou edificar com prata, feno, madeira, é eu que escolho. Se eu quero viver bem com Cristo, com as pessoas, fazer bem para as pessoas, eu vou escolher. Ele não violenta a consciência de ninguém. Agora, se eu sou salvo, eu tenho que manifestar as mudanças de comportamento no meu dia a dia, porque senão não há luz que possa brilhar diante de trevas. E minha personalidade, minha psique tem trevas.
Quando vem a luz, que é Jesus Cristo, precisa iluminar tudo na minha vida. O meu modo de agir, o meu modo de pensar, o meu modo de falar. Mesmo eu errando, às vezes, esporadicamente errando, eu sei que eu vou voltar para o meu Pai. Então eu manifesto com as pessoas, eu vivo bem com as pessoas, eu manifesto o amor de Deus com elas, mas essa é a parte dos meus sentimentos. E olha o que ele fala aqui no verso 6. Amor, ódio, inveja para eles já pereceram. Acabou. Morreu, acabou. Não tem mais sentimento. É um espírito só que volta para Deus. A alma, que é a tua psique, a tua personalidade, ela se desfaz também. Porque a alma é o que se relaciona, é a parte em você e em mim que se relaciona com o mundo exterior. Se relaciona com as pessoas. E o espírito é a parte em mim que se relaciona com Deus. No verso ele diz, amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Ou seja, não há como consultar um espírito, não há como pedir para uma pessoa morta te ajudar. Não há, porque eles não têm participação nem para bem e nem para mal no que se faz debaixo do sol. Isso é Bíblia, não é pensamento humano. Verso 7. Vai, pois, come com alegria teu pão e bebe gostosamente teu vinho, pois Deus já de antemão se agradou das suas obras. Porque também lá em Efésios diz que ele fez as obras, as boas obras, para que eu andasse nelas. Deus conhece cada coração, ele sabe de cada coração. Verso 10, tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra alguma a ser feita. Não tem um depois na sua carne. O corpo glorificado que diz que eu vou receber é um corpo espiritual. Jesus, quando recebeu um outro corpo, ele estava aqui andando no meio de nós. Tanto é que os discípulos não conseguem reconhecer ele na praia. Vocês lembram dessa passagem? Quem é cristão lembra dessa passagem que Jesus não é reconhecido pelos apóstolos, porque ele já havia ressuscitado nesse meio tempo, mas não foi reconhecido. Então, assim, corpo glorificado não é um corpo carnal, porque carne e sangue não herdam o reino, diz a palavra. É o que está dizendo aqui. Morreu, acabou. Quem conhece Bíblia sabe desses versículos que eu estou citando aqui. Então ele diz, tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, não há projetos, não há conhecimento. Como é que eu vou também conhecer as pessoas que estão lá? Não existem pessoas, tá bom? São espíritos, porque é teu espírito que volta para Deus. Jesus, quando vai na cruz, ele diz, na verdade, a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Eclesiastes, nós acabamos de ler, diz que a carne volta para o pó e o espírito volta para Deus que o deu. Então há uma diferença nas partes que compõem meu ser: corpo, alma e espírito. Ah, mas tem um versículo que diz lá que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. Exatamente, não está falando de salvação o versículo, em hipótese alguma. E nem se vai para o céu. Está dizendo dos sentimentos, das emoções, da essência da pessoa. A alma não vai para lugar nenhum, ela se dissipa, ela é a sua não real identidade, ela é a sua personalidade, são seus gostos, a maneira como você trata as pessoas, seus erros, seus acertos, seus defeitos, suas qualidades, é a alma. Agora, o espírito é outra coisa. Espírito é a parte em mim que reconhece as coisas que são de Deus, as coisas do reino. Não adianta esperar para depois
faça tudo o que você tem que fazer aqui. Depois, aonde nós vamos, é o céu. Deve ser glorioso, porque ninguém voltou para contar. E as coisas que contam numa experiência de quase morte ou assuntos assim são estranhas à palavra de Deus. E a gente tem que crer naquilo que está escrito, não no que os homens pensam. Porque seria muito ruim, mas muito ruim mesmo, se a gente pudesse reconhecer as pessoas que a gente ama. Pare e pense comigo. Eu vou olhar para trás e falar, nossa, aquele meu amigo não veio, aquele apóstolo. Ele não veio. Nossa, o que aconteceu? Seria muito estranho, não? Eu tenho que saber da minha salvação, não tenho que saber da salvação do outro, porque é desenvolver a vossa salvação enquanto vivos. Desenvolver de que maneira? Desenvolver amando, respeitando, perdoando, ficando cada vez melhor, sendo pessoas cada vez mais amadurecidas na palavra. Um outro versículo é Salmo 115, 17. 115, 17 e 18, diz assim o texto: os mortos não louvam o Senhor, tem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Os mortos não te louvam. Isaías 38, 18. Isaías 38, 18, diz assim: a sepultura não te pode louvar. Louvar é uma obra. Nem a morte glorificar-te. Não esperam em tua fidelidade os que descem à cova. Os vivos, somente os vivos, esses te louvam como hoje eu o farei. O Pai fará notório aos filhos a tua fidelidade. Os mortos não te louvam. Tem segmentos religiosos que dizem que até coral no céu vai ter. Tem coisas para fazer, porque eu vou estar fazendo isso. Não tem respaldo bíblico nada disso. Teu espírito está perfeito. A partir do momento que você confessa a Jesus como seu Salvador, você é selado com o Santo Espírito da promessa, que está em Efésios 1, 13. E recebe o espírito da promessa, que sela teu espírito de homem até o resgate do penhor. O Espírito Santo passa a ser penhor na minha vida. Ele que garante a minha salvação. Então, tem muitas falácias na internet. Esses dias mesmo, a falácia foi sobre um apóstolo que faleceu, então, porque ele tinha algumas desavenças com a esposa, porque ele fez isso, ele fez aquilo, e ele não... A maioria fica atacando, dizendo que ele não vai. Gente, ele teve um legado sobre a vida dele em primeiro lugar. Se ele fazia certo ou errado, não nos compete julgar em hipótese alguma. O que eu sei é que eu vou ser salvo, você deve saber também que você vai. Porque só o nome já diz salvação eterna. O Espírito Santo é o penhor até o resgate de sua propriedade. Quem é a propriedade do Senhor? Nós. Os eleitos do Senhor. Aqueles que ele escolheu antes da fundação do mundo. Para serem salvos. Andar nesse mundo ocumene, que é o mundo da salvação. Não andar no mundo da perdição. Então ele separa esses e leva para casa de volta. Não existe um outro caminho. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando ele diz isso, ele está dizendo, vocês não serão mais salvos por obras, porque era por obra da lei. E isso falando com o judeu. Agora, o gentil não observava a lei em hipótese alguma. Então, para mim, o que vale é o que Jesus diz, que eu sou salvo. Uma vez eu criei em Cristo. Passei da morte para a vida. O maligno não lhe toca. E eu recebo a vida eterna, como está lá em João, no livro de João. Não tem como ser diferente disso. Venho para cá. Salmo 139. Vamos ver outro versículo que fala disso. É uma caminhada, é um trajeto que nós fazemos na nossa vida. Salmo 139.
lindo esse texto, maravilhoso esse texto. Para que você acalante teu coração, acalma teu coração, não fique pensando em morte, pense em vida. Vida abundante que o Senhor Jesus tem para dar. E não acredite em qualquer falácia, acredite naquilo que o Senhor deixou escrito, para que nós pudéssemos consultar e dizer, não, isso está certo, isso está errado. Salmo 139, verso 14, diz assim, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Outro engano a respeito da morte. Ai, mas a pessoa foi muito nova. Que nem o apóstolo agora, por exemplo, 52 anos. Ele veio, andou conforme o curso do mundo durante um tempo, que é o que a maioria vive, porque não existe nascer em berço evangélico, também tem essa. Cada um tem que ter suas experiências. Não existe berço evangélico. Salvação e fé não é hereditário. Precisa ter suas próprias experiências. Cada um tem sua experiência em particular. Então, na morte dele veio, cumpriu o que tinha que ser cumprido, viveu coisas boas, coisas ruins, voltou para o Pai, com toda a certeza. Acabou de fazer a obra que foi determinada que ele fizesse, voltou para o Pai. E assim é com todo mundo. Ah, mas morreu um nenenzinho na barriga. Muitas vezes uma criança vem para tratar quem está em volta. Aliás, morte não é para a pessoa que vai, a morte é para tratar quem fica. A pessoa já cumpriu aqui, ó. Todos os dias dela estavam pré-determinados por Deus. Ninguém vai antes, ninguém vai depois, ninguém morreu cedo e ninguém morreu tarde. Morreu no tempo devido que Deus lhe deu. Ah, mas como o cara estava de moto, a pessoa estava de moto, lá veio um caminhão, a carne vai morrer de muitas maneiras. A carne pode morrer baleada, a carne pode morrer de doença, a carne pode morrer de um tombo, uma operação de varizes, uma operação no olho, um acidente doméstico. Gente, a carne vai de um bando de maneiras diferentes. Cristo morreu da maneira mais horrorosa que um homem pode ter morrido. Mas o legado dele atinge os nossos dias aqui. A morte dele foi para tratar o mundo inteiro. Um propósito santo que o nosso pensamento não consegue alcançar. Não se culpe pela morte de ninguém. Não ache que podia fazer alguma coisa a mais. Mas você pode fazer alguma coisa a mais enquanto as pessoas estão vivas. Ame, respeite, perdoe, trate bem. Isso você pode fazer a mais. Mas outras coisas, Deus está dizendo lá no versículo 10, faz tudo o que te vier à mão. Porque o lugar para onde tu vais não tem obra, não tem conhecimento, não tem nada. E está sendo claro ali. Então, faz tudo, não reclama. Não reclame de tudo, reclama da casa, reclama dos colegas de trabalho, reclama dos irmãos da igreja, dos filhos, da mulher, do marido, não reclame mais. Viver em Cristo é isso. Trate bem. Por que Salomão fala aqui? Goza a tua vida com a mulher da tua mocidade. Trate bem, seja feliz. Seja feliz com a pessoa que você está. Não é tratando mal, não vá pensar depois que morre que dá para fazer alguma coisa, porque não dá, viu? É mentira que a gente vai ter obras lá em cima. Não dá para rever mais nada. Então, se está escrito na palavra, é para deleite da nossa alma, é para que o nosso coração se aquiete com esse tipo de assunto. Ah, mas lá em Tessalonicenses, a segunda vinda do Senhor fala um monte de coisa, faz um monte de coisa, mas não tem nada a ver com a morte.
com essa morte que está sendo detalhada para você agora nesses textos. E eu gostaria de dividir aqui com você, ó. Tem alguns segmentos pegam esse versículo para dizer da morte, Mateus 8, 11, 12. Mateus 11, 8, 11, 12. Há muitos segmentos que pegam esse versículo para dizer que nós vamos sim reconhecer as pessoas lá no céu, inclusive pessoas extremamente influentes aí na internet. Então vamos ver se é 8, 11, 12. Diz assim: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Pegam esse versículo para dizer que você vai reconhecer as pessoas. Eu não conheço Jacó, por exemplo. Se eu morrer, vai ser difícil eu reconhecer ele lá. Não, eu não conheci ele, não. Não sei quem é. Não está falando de um reconhecimento físico aqui. O texto é lindo, esse texto. Diz assim: sabe quem é esse povo que vem do Oriente e do Ocidente? O povo gentil. Jesus estava falando com o judeu. Ele diz: vão ter muitos que vão ser equiparados, vocês vão estar equiparados no mesmo nível que Isaque, Moisés, Abraão, no mesmo nível. Não está falando que você vai reconhecer pessoas, em hipótese alguma. De novo lendo, digo-vos, muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Ele estava falando com os judeus. E os filhos do reino até então, da nação escolhida por Deus, era o judeu. O gentil viria depois. O que Jesus está dizendo, estou avisando vocês, muito de vocês, vão ser lançados fora. Muito de quem? Dos judeus, que se achavam top de linha, tá? Eles pensavam que eles não sabiam que a salvação estava vindo já para eles, já tinha chegado através de Cristo. Eles não sabiam disso. Então Jesus diz lá, eles vão sentar com Jacó, com Abraão, tudo na mesa. Sentar à mesa é um lugar de deleite. Não é sentar à mesa como eu estou sentado aqui, vir e conversar com todo mundo. O lugar de deleite é o céu. É uma coisa figurada. Não está dizendo hipótese alguma aqui que eu vou reconhecer as pessoas. A alma só tem sentimentos, o espírito não. O espírito é uma substância informe. Não tem forma. Não tem forma nenhuma. É essa parte que volta para o céu com toda certeza. Vai embora feliz porque vai com o papai. Em nome de Jesus, com toda certeza, todo aquele que confessa a Cristo como que morreu e ressuscitou, crê que ele ressuscitou dos mortos, crê que ele é seu Salvador, já está salvo. Não tem lugares intermediários. O lugar que é traduzido para inferno lá no Velho Testamento é Sheol, no aramaico. No hebraico, Sheol, lugar de sepultura, é a tradução correta. Lugar de mortos, não é inferno. E no Novo Testamento aparece esse termo 10 vezes como Hades. No Velho Testamento aparece 65 vezes como Sheol. Então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Com certeza, todos os que confessam a Cristo e são filhos vão estar com o papai. E não vamos reconhecer ninguém, porque seria um sofrimento muito grande não ver as pessoas que a gente ama tanto lá. E não ver mesmo, porque cada lugar está preparado para um tipo de pessoa. Esse é um assunto para um outro dia. Mas deleite-se na palavra do Senhor. Não em comentários absurdos, ou ensinos absurdos. Fábulas profanas, como diz Paulo. Foi um prazer. Muito obrigado mais uma vez.